dessa celebração, né? Por conta dos louvores, tão bem conduzidos pelo coral, e correndo o risco também de repetir algumas coisas que foram ditas hoje pela manhã na pregação do Reverendo Samuel, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 10. Essa é uma das histórias da ressurreição, ou testemunhos da ressurreição de Jesus. E essa história, de forma especial, ela me chama bastante atenção. Eu gostaria de, depois de lida, destacar alguns aspectos que eu acho importante para a gente refletir nessa noite. Mateus 28 nos diz assim a história: no final do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar os meus irmãos que se dirijam para a Galileia, e lá me verão. Deus, infinita bondade e misericórdia, que esteja abrindo o nosso coração e mente para compreendermos as verdades da Tua palavra. Amém. Pode deixar a sua Bíblia aberta nesse texto, para que a gente possa, de repente, voltar a ele, se for o caso. História da ressurreição de Jesus é uma história tão impactante, tão inusitada, que os evangelistas não deram conta de registrar todos os aspectos da ressurreição. E a prova maior disso é que, se você for ler os evangelhos, você vai encontrar que eles são discordantes em vários aspectos. Ora, você vai encontrar
que havia apenas uma mulher. Uma mulher tinha ido ao túmulo pela manhã do domingo. Em outro relato, você vai encontrar que foram várias mulheres que foram até o túmulo. Você vai encontrar em alguns relatos que essas mulheres foram até o túmulo ainda de noite. É o caso do texto que nós acabamos de ler. Para o judeu, o sábado termina logo que o sol se põe, na sexta-feira. Aliás, o sábado, melhor dizendo, né? O sábado termina quando o sol se põe, já é domingo. A noite de sábado para nós, o judeu já é domingo. O texto aqui diz que quando começou as primeiras horas, as mulheres foram ao culto. Em outros textos, as mulheres foram bem cedinho, no raiar do sol. O que quer dizer tudo isso? Quer dizer, irmãos, que o fato da ressurreição é um fato tão sublime, é um fato tão além da humanidade, que esses homens que escreveram o texto não conseguiram de forma precisa registrar o fato. Mas existem algumas coisas que vale a pena a gente registrar. Há um consenso entre os evangelistas, existe consenso entre eles. Essa é uma prova, salvo engano, para os historiadores, né? Quem mais tem estudado história, né? O consenso entre aqueles que resistem à história. E o consenso é que mulheres foram as primeiras a testemunhar a ressurreição de Jesus. Está presente em todos os evangelhos. Isso é fato. Mulheres foram as primeiras a anunciar a ressurreição de Jesus. Isso é fato. E o maior de todos eles, Jesus ressuscitou. Em todos os evangelhos, em todos os registros, Jesus não ficou preso ao túmulo, mas ele ressuscitou. E esse fato é o fato que mudou a história da humanidade. O nascimento de Jesus, por si só, já mudou a história. Tanto é que existe o aceito e o descer, quando a gente escreve sobre história. Mas a ressurreição de Jesus mudou a existência da humanidade, porque agora existe, segundo os teólogos, duas realidades para a existência. A primeira realidade é a existência sob a sombra da cruz. É a existência sujeita à morte. E desde que a história começa, todos os seres humanos estão sujeitos a estarem sob a sombra dessa cruz. Mas a partir daquele dia que nós estamos celebrando aqui, surgiu uma nova possibilidade no universo. É a possibilidade da existência sob a luz da ressurreição. E foi exatamente à luz da ressurreição que surge aquilo que nós chamamos de igreja, aquilo que nós chamamos de comunidade. É a luz da ressurreição que nos possibilita hoje estarmos celebrando esse dia tão especial na história do universo. Mas tem algumas coisas dessa história que eu acabei de ler que me chamam bastante atenção, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Espero que eu consiga fazer isso de forma breve, de
forma rápida. Primeira coisa que me chama a atenção está no versículo 6. É que as mulheres foram buscar Jesus aonde ele não estava. Essa é a primeira coisa que me chama a atenção na história. No versículo 6, elas chegam até aquele lugar e o anjo diz: ele não está mais aqui. Repara que o anjo não aparece ali para que Jesus ressuscitasse. Ele já havia ressuscitado. Ele não estava mais naquele túmulo. Esqueci de passar, né? Ele não estava mais no túmulo. Na verdade, Jesus, os anjos, ou melhor, aquele anjo, aparece ali simplesmente para remover a pedra, que era pesada, e para dizer para aquelas mulheres: ele não está aqui. E aí eu me ponho a pensar que muitas vezes a gente acaba buscando Jesus no lugar errado, no lugar onde ele não está. Onde ele não está? Jesus não está mais no sofrimento. Jesus não está mais na dor. Jesus não está mais na morte. Jesus ressuscitou. As mulheres foram buscar ele nesse lugar, no cemitério, no túmulo, no sepulcro. Jesus não estava mais lá. Existe uma tentação da nossa parte em tentar buscar Jesus para a nossa dor, para o nosso sofrimento. Mas a todo instante, o desafio maior é nós irmos a Jesus na sua ressurreição. Esse é o desafio da humanidade. Existe um texto bíblico, uma história lá no livro de Atos, de Paulo e Silas, que durante a sua pregação do Evangelho em uma cidade, eles foram presos, eles foram encarcerados. Diz o texto bíblico que deram em Paulo e Silas várias chicotadas, e depois de tudo isso, colocaram ele lá no final da prisão, num lugar escuro, e pegaram os dois e amarraram no tronco, Paulo e Silas no tronco. E o que é que Paulo e Silas, nessa situação de dor, nessa situação de sofrimento, nessa situação de injúria, de indignação, o que é que eles fizeram? O que é que diz o texto? Irmãos, diz o texto? Quem? Não ouviu alguém falar? Obrigado. Louvaram a Deus. O que Paulo e Silas faz é ir até Jesus na ressurreição, através do louvor. E é por isso que Paulo registra em uma de suas cartas: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. O que é que isso nos diz? É que nós precisamos ir a Ele no lugar onde Ele está. É olhar a vida a partir da ressurreição de Jesus. É dar um salto, e esse salto só é possível através da fé. Fé que Jesus ressuscitou. Fé que Jesus está vivo.
dos aspectos que me chamam muita atenção nesse texto. Mas tem outro. O outro aspecto é que elas deveriam ir ao lugar aonde poderiam ver Jesus. O anjo, no mesmo versículo, diz assim: olha, ele não está aqui, ele ressuscitou. Ide até a Galileia e lá vocês o verão. Ele irá adiante de vós. Ele não estava naquele lugar, elas não iriam vê-lo naquele lugar, e elas precisariam ir ao lugar aonde poderiam ver Jesus. E aí, a gente precisa se perguntar: onde é que nós podemos ver Jesus? Aonde está Jesus? Ou refazendo a pergunta: como podemos ver Jesus? Nós só podemos ver Jesus a partir do prisma da ressurreição. O nosso Jesus não está mais morto. E talvez seja por isso que quando nós olhamos para a cruz que nós olhamos é uma cruz que não tem nada nela, como aquela que está ali. A cruz que nós olhamos é uma cruz vazada. Nós não celebramos o Jesus morto. Não. Nós celebramos o Jesus que é vivo. E quando nós olhamos para a cruz está vazia. E é só assim que nós podemos enxergar Jesus. Agora, enxergar Jesus a partir dessa visão é uma escolha. É uma escolha que nós devemos fazer. É a escolha de trocar o túmulo pela luz da ressurreição. É a escolha de enxergar alguém nosso, próximo, que se foi, que está ali diante de nós. Claro, estamos sofrendo, porque o sofrer é humano, mas é perceber, como disse o reverendo Samuel pela manhã, que nós o encontraremos novamente. Por que nós o encontraremos novamente? Porque Jesus ressuscitou, porque Ele está vivo. É por isso, não é por outra razão, apenas porque Jesus ressuscitou. Olhar sobre o prisma da ressurreição é trocar a dor pela fé. Nós não vamos deixar de sentir dor. Sentir dor faz parte da nossa humanidade. A dor, como diria o filósofo Robson, né? Presbítero Robson, é inerente, né, do ser humano. Mas nós precisamos trocar a dor pela fé de que Jesus não vai nos deixar para sempre na situação de dor. A dor é apenas um resquício que ainda restou, mas que será vencida, porque aquele que prometeu foi o primeiro a vencê-la. É o que diz Paulo: onde está, ó morte, a tua vitória? Tragada foi a morte na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Olhar a vida sobre o prisma da ressurreição é trocar o murmúrio pelo louvor. Quantas vezes a gente tem vontade mesmo de murmurar, mas a gente precisa entender que Jesus, Ele já foi adiante de nós. Ele retomou a sua vida. E se Ele retomou a sua vida, nós também podemos retomar a nossa, a partir da fé. E não importa o contexto, a situação, porque o mal sempre vai estar presente no mundo, e o mal vai se manifestar
O mal que resiste, que persiste e que insiste em continuar no mundo. Quantas vezes nós não olhamos para as causas que estão diante de nós, sejam elas na televisão, sejam elas nas ruas da nossa cidade, e nós olhamos para essas causas e dizemos: que coisa ruim, que coisa má. O mal impera. Tanta coisa é feita para vencer e parece que o mal está prosperando. O que nos faz continuar lutando e acreditando que a nossa luta é importante? O que nos faz continuar fazendo o certo, apesar de todos os outros fazerem o que é errado? O que nos faz tudo isso é acreditar na ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e poder dizer com os anjos: Ele vive. Ele vive. Você pode dizer isso? Com certeza, no seu coração, sentindo: Ele vive. Aleluia. E nós o veremos. Nós o veremos. Ele irá diante de vós e vocês o verão. Como é que nós vemos Jesus? Nós vemos Jesus, irmãos, na gratidão. Nós vemos Jesus na fé. Nós vemos Jesus no amor ao próximo. Nós vemos Jesus na luta pela libertação de alguém. Nós vemos Jesus quando nós somos capazes de enxergar além da nossa dor, além do nosso sofrimento, além de tudo aquilo que nos paralisa, que nos impossibilita, e nós damos um salto e dizemos: Ele vive, Ele venceu. E assim nós vemos Jesus louvando e reconhecendo que a morte foi tragada na vitória de Jesus. Mas tem aí um terceiro aspecto que eu gostaria de destacar nessa história. Jesus não está lá. Ele havia ressuscitado. Aleluia. Ali em destaque está o túmulo que dizem ser o que Jesus foi enterrado, né? Há uma briga aí, os arqueólogos não conhecem, não foram, mas você vai a Jerusalém, se alguém aqui já foi, né? Ou vai ainda, né? Vai visitar esse lugar aí, né? Aí lá colocaram uma porta. Eu coloquei em destaque ali, infelizmente não dá para ler, está escrito ali, né? Em destaque, mas eles colocaram lá de forma interessante: Ele não está em inglês, né? Ele não está aqui, né? Ele ascendeu, ele subiu ao céu. Ele não está mais aqui. Jesus ressuscitou e nós ressuscitamos com Ele. Não é isso que diz o texto? Paulo diz isso. Paulo trabalha com essa ideia de que nós ressuscitamos com Jesus. E Paulo trabalhou tanto essa ideia que algumas pessoas pensaram: não vai ter mais ressurreição, porque nós já estamos ressuscitados. Não era bem isso que Paulo dizia. Como é que a gente entende que nós já ressuscitamos? Paulo está falando de uma coisa que irá acontecer no futuro, como se ela já estivesse acontecendo hoje. É o já, ainda não. E aí a gente precisa compreender que alguns textos bíblicos são escritos nessa perspectiva. Já, a morte já foi vencida, amém? Amém. Mas o que é que você sente quando você vê um parente seu próximo morto? Dor, sofrimento. E aí? A morte foi vencida? Como é que é isso? Isso é o já, ainda não. Ainda não, porque ainda tem algo a acontecer até que a morte deixe de existir. É o ainda não.
Mas Paulo diz que Jesus ressuscitou, João diz que Jesus ressuscitou, todos os evangelhos dizem que ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. E o ressuscitar em Jesus, além da verdade de que todos haveremos de ressuscitar em Jesus, é ter uma nova perspectiva na vida, um novo olhar sobre a existência. E a maior prova disso está aqui no significado da Galileia. De forma bem proposital aqui, no texto que nós lemos, o anjo está dizendo assim: olha, ele irá adiante de vós para a Galileia. Vamos a Galileia, vocês vão ver onde está. No final desse relato, eles se encontram com, as mulheres se encontram com Jesus. E o mesmo Jesus repete a história: olha, vão para a Galileia, e lá eles, os discípulos, me verão. Para nós, Galileia, né? Uma região bíblica, para nós a gente não consegue perceber o que ele está dizendo, mas se a gente for pesquisar na Bíblia, a gente vai encontrar que Galileia não é uma região muito bem vista pelos judeus. E ela não é bem vista, inclusive em alguns relatos. Por exemplo, Mateus, o próprio Mateus, no início do Evangelho, quando ele vai falar da Galileia, ele diz: Galileia é a terra dos gentios. Está escrito lá em Mateus 4,15. Quando ele diz que Galileia é a terra dos gentios, ele está dizendo: essa terra não é coisa muito boa. Lá tem um povinho que não é muito legal, os gentios, para diferenciar dos judeus. Essa é a primeira coisa. Se você for lá para esse mesmo texto, no versículo 16, Galileia é uma terra maldita. O profeta diz assim: e o povo que morava, ele não diz Galileia, mas ele fala de regiões da Galileia, Naftali e Zabulon, o povo que estava em trevas viu uma grande luz. Jesus, que nasceu na Galileia. Portanto, Galileia era tida como uma terra maldita. Galileia era tão mal falada. Será que tem algum bairro da nossa cidade tão mal falado assim? Sei, né? Eu não conheço tão bem São Luís, né? Tem isso hoje? Tem muitos? Eu vou falar só de um deles. Se alguém aqui mora lá, fica com raiva de mim. Mas eu, quando estou dando aula para os alunos, né, faço uma pesquisa onde você mora e alguns não têm muita coragem de dizer o nome do bairro. Imagina que seja um bairro um pouco perigoso. Bairro da Liberdade. Tem alguém que mora lá aqui? Tem, se tiver, eu não sou preconceituoso, viu? Mas é o que dizem, né? Guardadas as devidas proporções, alguém chega e vê Jesus, fica encantado com a mensagem de Jesus, aí chega para um conhecido, não sei se parente, não lembro agora, e diz assim: olha, vem ver Jesus, eu encontrei o Messias, ele é lá de Nazaré. Aí o cara diz assim: pode vir alguma coisa boa aqui de Nazaré, da Galileia? Você já leu esse texto, né? E pode vir alguma coisa boa desse lugar? É uma terra novíssima. Mas aqui nesse texto, de forma proposital, 2 vezes é citado o lugar e não tem mais esses adjetivos, essas qualidades. Sabe por quê? Porque agora essa Galileia passa a ter um novo significado a partir da ressurreição. A Galileia não é mais essa terra dos gentios, mas agora ela é a terra do Jesus vitorioso sobre a morte. Ela não é mais a terra maldita, mas é a terra onde o profeta de Nazaré revelou-se como Filho de Deus. Ela não é mais
o único que cumpre as suas promessas. Próprio versículo 6, o anjo diz assim, eu vou ler novamente. Ele não está aqui, ressuscitou. O que diz aí, depois dessa frase? Por favor, irmãos, na sua Bíblia. Como tinha dito. Depois, é combustível. Quem foi que disse que havia de ressuscitar? Foi Jesus. Por diversas vezes, Jesus falou: olha, vai acontecer isso comigo, vou me pegar, vou me prender, vou morrer. Até que os discípulos disseram: não, Senhor, não vai acontecer contigo, não. Não diz isso. Mas ele mesmo disse: eu haverei de ressuscitar. Ninguém toma a minha vida, eu a dou. E da mesma forma que eu dou, eu tenho poder para tomá-la de volta. Ele cumpre as suas promessas. Em Jesus, nós podemos ter paz. Paz na dor, no sofrimento, na angústia. Por quê? Porque Ele disse. Nós haveremos de ressuscitar. Isso não te alegra? Isso me alegra demais, porque meu amigo, celebrei alguns aninhos aqui semana passada, né? E a gente, quando passa alguns aninhos, a gente já fica preocupado, porque a gente sabe que, né, o cronômetro está contra nós, né? A gente tem uma subida e de repente começa, né, a descida, né? E alguém brincando disse assim, né? Olha, espero que vocês celebrem, né? 100 anos, foi? E que eu esteja presente no aniversário, né? Vivo, né? A morte nos assusta, isso é natural. A morte nos causa dor, e isso é natural. Agora, Jesus ressuscitou, e nós haveremos de ressuscitar com Ele. Aleluia! Aleluia! Esse é o dia mais importante, o dia da ressurreição de Jesus, porque nós haveremos de ressuscitar, porque Ele disse. Foi Ele que disse. E Ele é fiel. Amém? Amém. Desculpe, irmãos, se eu demorei muito. Mas eu queria que você, pelo menos, guardasse no seu coração essas coisas que eu disse. As mulheres e o sepulcro vazio foram buscar Jesus onde ele não estava. Deveriam ir ao lugar onde veriam a Jesus. Jesus não estava lá. Que Deus fale no nosso coração, aos irmãos, e graças a Deus presente. Amém.